Amém, amor. Vamos lá? Amém, fofo. Vamos lá, glória a Deus. Essa semana, amor, a gente, conforme passou lá no convite, vamos falar de um tema que basicamente engloba toda a Bíblia. Ou, se a gente pode ter essa audácia de falar, é o que a Bíblia tem a nos transmitir na sua essência, né? Que é a questão do amor. E aí eu adotei se eu posso chamar isso, né, de tema, a seguinte pergunta: Jesus me ama, e você? E se você, a gente ama Jesus ou... Se você me ama, Jesus me ama, e você? Você ama o seu próximo? Você me ama? Então esse é o tema que a gente vai conversar hoje. E vamos, lógico, entrar em alguns momentos na concepção da palavra amor, as formas, né, que a Bíblia apresenta o termo amor, né, as grafias que elas nos colocam e basicamente também o seu significado, então o tipo de amor que a Bíblia nos cobra, né? E para que a gente possa começar, vamos lá então para Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40. 22, né? Isso. Amém? Amém. Pode ler, amor, do 36 ao 40? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amém. Então aqui Jesus fala, né, basicamente uma coisa que nós temos que fazer, né, que se desdobra em duas. Amarás o Senhor teu Deus com toda a força, com todo o coração, com toda a alma, né, com tudo aquilo que você tem, com toda a tua vida. Nós devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então basicamente o que Jesus está nos dizendo enquanto mandamento, né, quanto o principal mandamento, ou os dois, né, os dois principais, é justamente a questão do amor. E que palavra que foi usada, né, nessa questão aqui do amor? O amor, a palavra usada aqui no grego foi a palavra ágape. E a palavra ágape, nós já vamos ver lá um pouquinho mais adiante, ela fala de um tipo de amor que nós expressamos. E é esse o tipo de amor que Deus quer que nós expressemos para com o próximo, para com Deus e para com o próximo. Vamos lá para João, 1 João 4,16. João 4,16. O que diz lá? Amém? Depois de Hebreus, Pedro, aí vem João. Já achei, João, mas não é primeiro, João. 1 João, carta de 1 João, depois de 1 Pedro, lá no final. Quanto? 4,16. Pode ler? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Amém. Então a palavra nos diz que para que Deus permaneça em nós e nós nele, nós temos que ter o amor de Deus. Porque Deus é amor. Então se nós não conseguimos transmitir este amor de Deus, nós não estamos em Deus. E Deus não está em nós. Então o que a Bíblia pede para que nós façamos para com todos é transmitir, é resplandecer este amor de Deus que está em nós. Porque Deus é amor. Então se Deus é amor, significa dizer que na Trindade o Filho é amor e o Espírito Santo é amor. Então o amor de Deus ele está em nós por meio do seu Santo Espírito. Porque se nós não conseguimos
transmitir esse amor de Deus com o Espírito Santo, imagine sem o Espírito Santo. Porque muitas pessoas ainda dizem, vamos dizer assim, eu vou pensar no mundo cristão, nós temos os cristãos que não recebiam o batismo do Espírito Santo. Mas será que realmente ele está transmitindo o amor de Deus? Será que ele está fazendo as suas obras para demonstrar o amor de Deus para com o próximo? Porque Deus está nos céus, Deus está lá, a terra é estrada dos seus pés. A demonstração do amor de Deus, ele se dá por meio das nossas ações. Então, se nós não agirmos com amor, nós não demonstramos o amor de Deus em nossas vidas e nem na vida do próximo. Então, como que o próximo vai ver o amor de Deus agindo na vida dele, se os instrumentos que ele tem, que somos nós, não agimos com amor com ele? Nós não agimos com a forma que nós temos que agir. Então isso é uma questão que a gente tem que entender. Vamos lá para Hebreus? Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Amém. Amém? Vamos lá? Vamos. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém. Então aqui já, o autor da carta aos Hebreus já está dizendo o quê? Nós temos que nos considerar uns aos outros, ou seja, estamos em comunhão, temos que considerar um ao outro, Temos que ter lá empatia, estar próximo, se relacionar um com o outro. E para que a gente tem que fazer isso? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então aqui não é só estimularmos ao amor, também é ao amor e às boas obras. Agora, como que nós vamos fazer as boas obras? Somente se nós tivermos o amor de Deus em nós. Porque a pessoa, por si só, vamos pensar na parte carnal, o seu lado carnal, ele não resplandece o amor de Deus, o lado carnal. E aí, se eu não tiver o amor de Deus, eu não consigo agir nas boas obras. Eu não consigo fazer as boas obras para as quais nós fomos salvos. Nós somos salvos para as boas obras. Então, o que o autor de Hebreus estava dizendo muito claro, que nós devemos nos considerar, ou seja, estar junto, em comunhão, com empatia, tendo compaixão um pelo outro, para que nós possamos estimular o amor que há em nós, ou seja, o amor de Deus. O amor, o termo ali é o ágape. Nós vamos, depois de todos esses versículos nós estamos lendo, o termo amor é tudo com a palavra ágape em grego. E as boas obras. Então o amor tem que estimular as boas obras. Aquilo que está em nós tem que estimular as boas obras. Não é possível um verdadeiro cristão, que diz ter o Espírito Santo com ele, que está no propósito de Deus, não ter boas obras, não praticar boas obras. Isso é quase que, vamos dizer assim, quase não, o Tiago diz, pecado, Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quem não faz as boas obras está em pecado, porque sabe que tem que fazer e não faz. E continuando, na questão do amor de Deus e aquilo que Ele quer que nós façamos, vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Depois de Filipenses. Primeira... Já foi? Colossenses. 3 o quê? 1 Tessalonicenses 3:12. Então vamos lá. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Amém, glória a Deus. Amém. Então o que aqui, Paulo está colocando? O Senhor vos aumente e faça crescer em amor. O que isso quer dizer? Quer dizer que o amor que nós temos que ter, ou a forma de amor, a expressão de amor que é o amor, que aqui a palavra diz, o amor ágape, significa dizer então que ele cresce. Ou a forma como eu amo as pessoas, elas podem mudar. E o que Deus está pedindo aqui, inspirado por Paulo, é a questão de que eu tenho um tipo de amor, que é aquele mesmo, depois a gente vai ver o versículo, mas aquele mesmo amor que Pedro coloca quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas?
E aí Pedro diz, né, sim, tu sabes que te amo. Só que o termo que Jesus usa por amor é ágape. E o termo que Pedro responde para amor é filéu. E aí, esse é um tipo de amor que é o amor de amigo. É um amor mais, vamos dizer assim, humano, né? É um amor em que você tem lá o tipo gostar. Né? Depois eu vou trazer a definição aqui do dicionário de Strong. Mas é meio que assim, não, eu gosto de você. Então o termo filéu é eu amo, mas eu amo, gosto. Como se fosse o nosso gostar. Né? Quando alguém responde assim, eu te amo, eu gosto de você. Então eu te amo é o ágape e eu gosto de você é o filéu. E Pedro respondeu isso para Jesus, né? O filéu. Então quer dizer que nós temos tipos de amor. Né? Então, para nós na língua portuguesa está claro, né? Eu gosto de você e eu te amo. Tem uma diferença muito grande. E esses dois termos estão aqui também. A definição deles basicamente é a mesma em termos de escrita, que é o amor, mas é o tipo de amor diferente. Então, quando nós devemos crescer em amor, é justamente isso, né? Deixar de ter esse amor filéu, de eu gostar, né? E começar a entronizar o amor ágape, que é aquele amor mais fraterno, aquele amor sem querer nada em troca, aquele amor, vamos dizer assim, vamos usar a nossa referência aqui como pai e como mãe. Nós amamos as nossas filhas e nós não esperamos que elas nos amem. Apesar de nós termos a expectativa de que, né, elas retribuam o amor que nós damos a ela, mas nós não esperamos isso em troca. Não é o que a gente cobra, você tem que me amar, você é obrigado a me amar porque eu te amo, porque eu te dou casa, eu te dou comida, te dou roupa, te dou escola, te dou tudo que eu posso te dar, então você é obrigado a me amar. Não, nós amamos as nossas filhas e não esperamos esse amor de volta delas. Esse é o amor ágape, aquele amor que é o amor doador, é aquele amor que não se envergonha, né, de você dizer assim, eu te amo, eu quero ficar perto de você, eu quero sempre você ao meu lado. Né? Não é esse amor. Esse é o amor que Deus quer da gente. Né? Já o amor filéu é aquele assim, eu gosto de você. Se a gente tá junto, não tem tanto problema. Eu gosto. Né? Quando a gente tá junto tá bom, mas também não sinto falta. E o amor ágape é aquele amor assim que você sofre, né? Que você sabe que você tem esperança, né? Que você sabe que a pessoa pode mudar a qualquer instante, você sabe que as circunstâncias vão ser alteradas, né? Que você, pela tua fé também, você faz com que as coisas possam melhorar. Então esse é o amor ágape que Deus pede que nós tenhamos com Ele e com o próximo. Ou seja, amar o próximo sem esperar nada em troca dele. Né? Prestar serviço, assistência ao próximo, ajudar a estar junto, em comunhão, tendo empatia, compaixão, sem esperar nada em troca. Jesus, quando ele estava pregando e que ele viu aquela multidão, a palavra diz que ele teve compaixão, né? E esse compaixão também é o amor ágape. Ele teve compaixão pelo povo que estava lá já há muito tempo e não tinha para o que comer, não tinha, né? A viagem era longa, e aí Jesus fala, deem comida a eles, né? E aí que ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas por quê? Porque existia esse amor ágape em Jesus. Existia esse lado de doar, de mostrar o lado fraterno, não querer nada em troca, de não julgar, de suportar. Né? Jesus sofreu um monte por nós. Sofreu um monte. Foi torturado, chicoteado, né? Xingado, sobrecarregado. Nossa, destruíram Jesus enquanto carne. Mas ele não desistiu de nós. Olha o tipo de amor. Né? Esse amor não tem comparação. Não tem comparação. E Jesus pede isso de nós. Né? Que nós amemos uns aos outros. Né? Como a nós mesmos. Nós não queremos sofrer mal nenhum. Se nós não queremos sofrer mal nenhum, também não devemos gerar o mal para outra pessoa. Amém? Então aqui diz que nós temos que crescer, ou seja, o amor ele cresce. Então o que significa dizer que ele nasce pequenininho e com o tempo ele vai florescendo, ele vai crescendo, até chegar num nível, né, que seja esse nível de nós conseguirmos efetivamente fazer sem querer nada em troca, fazer por amor a Deus, né, sabendo que estamos servindo ao propósito ao qual Ele nos enviou aqui na Terra, de ajudar o próximo, né, de ver a satisfação no próximo. A palavra diz que é melhor dar do que receber. Então, o amor que a gente tem que ter é esse, de dar aquilo que a gente pode para as pessoas, né, porque é assim que Deus vai se mostrar para aquele que não o conhece. É assim que Deus vai dizer, olha, eu mandei meus filhos para
te auxiliar, mandei meus filhos para mostrar o meu amor por você, para dizer para você que você não está sozinho. Eu estou contigo e as pessoas que me servem também estão contigo. Esse é o propósito aqui de Deus em relação ao amor ágape que ele coloca. Vamos lá então para 1 Coríntios 13, 4, que é muito famoso. Esse versículo a maioria conhece. 1 Coríntios 13, 4. Amém? Lê lá, amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Amém. Vai lá pro 8 daí. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Amém. Então, veja, a única coisa que não passará é o amor. O amor. Todas as coisas passarão. Profecias, né, línguas, ciência, tudo desaparecerá. Mas o amor permanecerá. E o amor, ele nunca falha, né? O amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso. Não, aqui na minha versão, ele não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ou seja, o amor, ele é simplesmente amor. Você faz pelo outro simplesmente por fazer, sem esperar nada em troca. E a gente aguenta, né, muitas vezes essa não retribuição do amor, porque a palavra diz, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. Então nós sabemos que muitas vezes nós não seremos reconhecidos pelos nossos atos, mas Deus enxerga todas as coisas, né? Então aquilo que nós fazemos aqui na terra, independente de ser reconhecido ou não pelo homem, Deus está vendo. Então o que nós fazemos aqui, se fizermos no amor dele, né, sem querer nada em troca, sem buscar a autorrealização, sem buscar uma autossatisfação, mas sim simplesmente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, nós seremos sim reconhecidos lá no céu. Porque a palavra de Deus diz que nós receberemos galardão, né, por aquilo que nós fazemos aqui na terra. Mas a gente tem que florescer esse amor, deixar ele crescer em nós, saber que em alguns momentos nós vamos realmente, não vou dizer ser mal interpretado, não é isso, mas não vai haver o reconhecimento do homem por aquilo que a gente faz. Por isso que a gente tem que suportar, a gente tem que aguentar, tolerar, né, deixar passar muitas coisas, porque o homem não vai reconhecer, porque ele não sabe esse tipo de amor. Ele não conhece esse tipo de amor. Então, se ele não conhece esse tipo de amor, ele não tem como dar esse tipo de amor. Por isso que o Espírito Santo tem que estar nele, para que ele possa aos poucos ir crescendo nesse tipo de amor, para que ele também possa, através das suas boas obras, resplandecer esse amor de Deus que há em nós. Amém? Amém. Vamos lá para João 13:35. Agora sim, Evangelho de João. João 13:35. Amém? Amém. Vou ler então aqui, amor, para não ficar só você ler. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, como que nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Cristo, como servos dele, como co-irmão, né? Como o irmão mais novo de Jesus? Se nós amarmos uns aos outros. E novamente, o termo, né, a palavra grega é ágape. Então é o amor de Deus, aquele amor fraterno, aquele amor sem nada em troca, que nós temos que ter uns com os outros. Amém? Amém. Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E aqui é a mesma coisa, também o termo para as duas palavras ali na frase, no versículo é ágape. Então, nós não devemos coisa alguma para ninguém, a não ser amar um ao outro. É isso que Paulo está colocando. Então, nós temos que simplesmente amar. Nós temos que simplesmente fazer
o bem, sem querer nada em troca, sem pensar numa recompensa, sem pensar em nada, simplesmente vai lá e fazer. Claro que nesse mundo que nós vivemos, nem todas as pessoas têm essa compreensão e às vezes a gente acaba querendo fazer atropelando as coisas. Então nós também temos que ter um pouquinho de sabedoria na hora de fazer isso. Porque muitas vezes nós vamos ser mal interpretados, né? Vamos ser, por exemplo, taxados muitas vezes por fofoqueiro, por pessoas enxeridas que ficam se metendo na vida dos outros, que ficam dando conselhos sem serem chamados, né? Por quê? Porque a gente entende que falta algo mais na vida daquela pessoa, e aí quando a gente vai, né, dar algum conselho ou ajudar em alguma coisa, nós acabamos sendo taxados disso, né, de mexeriqueiros, vamos dizer assim, no popular, né, que fica se intrometendo na vida dos outros sem ser chamado, que fica querendo dar conselho sem ninguém pedir. Então a gente tem que ter um pouco de sabedoria também para poder chegar com amor na pessoa, que ela se sinta, né, recolhida, acolhida pela gente, para daí agir em amor com eles. Se não adianta a gente chegar lá querer fazer, né, algo também as pessoas podem não acabar entendendo. Mas aquilo que Paulo fala é justamente isso. A gente não deve coisa alguma para ninguém, a não ser amar o próximo, né? A não ser dar o amor que Deus nos deu. Amém? E aí, para a gente entender então o que seria, né, essa palavra ágape, ela vem, né, de uma variação também que pode ser chamada de agapau. E quando a gente fala da palavra ágape no texto relacionado a pessoas, a tradução, segundo Strong, é receber com alegria, acolher, gostar muito de, amar ternamente. E quando a gente fala com respeito às coisas, eu amo alguma coisa, por exemplo, eu amo a Bíblia, eu amo o vaso, eu amo qualquer coisa, ele é estar satisfeito, né? Estar contente sobre ou com as coisas. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente vê que é algo que você vê alegria, acolher, gostar muito, amar eternamente, né? Ter aquele carinho, aquele amor carinhoso que a gente tem com as pessoas. E quando é coisa, tá satisfeito com algo, né? Tá feliz, coisa e tal. Já o amor filéu, que vem da palavra filéu, significa o quê? Tem alguns termos, né? Então, por exemplo, o termo amar, ele é traduzido em aceitar, gostar, tratar carinhosamente ou cuidadosamente, dar as boas-vindas, né? Favorecer. Então veja que tem uma diferença do termo agapau do termo filéu, que significa a palavra amor, né, no grego. Então existem essas diferenças. Um é muito mais, né, o amar com carinho, né, ter aquela ação mais terna mesmo, e o outro é gostar, né, eu gosto do cara. E quando falar, mostrar, né, sinais de amor, por exemplo, beijar. Então, quando eu quero colocar na frase alguma coisa que é demonstrar um carinho, o termo filial significa beijar. E quando é gostar de fazer alguma coisa, por exemplo, eu gosto de caminhar, é estar habituado a fazer. Então, o termo filial também existe aí essas variações aí para aquilo que está dentro do contexto do texto. Então, nós já vimos que o amor filéu é um gostar, né? Eu estou satisfeito com algo. E o amor agapau, né? O ágape, ele está muito mais a você ter um trato mais cuidadoso com a pessoa, né? Você trazer ele mais perto de você, é bem mais profundo, né? E é isso que Deus faz com a gente, né? Deus, ele nos recolhe no seu colo, né? Ele nos dá carinho, ele nos leva no colo quando a gente precisa, ele nos sustenta quando a gente precisa, ele não deixa faltar nada em nossas vidas, né? Esse é o amor de Deus, esse é o amor agapau. A gente não tem necessidade de nada, né? Porque Deus supre todas as nossas necessidades e supre muito mais daquilo que a gente precisa. Então a gente não precisa ficar desesperado daquilo que vai acontecer amanhã, porque Deus cuida de nós, né? Porque Ele nos ama acima de tudo. Então, e é esse amor que Ele quer que a gente tenha com as outras pessoas. Porque Deus, Ele não fica feliz quando Ele vê um filho seu se desviando do caminho, indo para lados errados. Mas como que aquela pessoa vai retornar para o caminho se não tiver alguém que mostre o amor de Deus para ele? E muitas vezes a gente, enquanto ser humano, a gente deixa de amar Deus por questões temporais, né? Via de regra, por dificuldades que a gente passa, e a gente não tem maturidade suficiente para aceitar aquela dificuldade
e a gente se desvia do caminho do Senhor. Porque a gente não, Deus não está comigo, Ele está me permitindo sofrer, está me permitindo passar por essa dificuldade, então eu vou seguir minha vida, eu não quero mais saber de me relacionar com Ele. E como que essa pessoa volta se não com amor? Né? Se não mostrando para ele que Deus se preocupa com ele, que Deus nunca desistiu dele, que Deus está sempre olhando por ele e que Ele permitiu que alguma coisa acontecesse para que houvesse um amadurecimento da pessoa, para que ele pudesse realmente crescer em Deus, crescer em Cristo. Esse é o verdadeiro amor. Né? Deus, a palavra de Deus diz, né, que Ele também disciplina aquele que ama, né, que Ele precisa nos disciplinar para que a gente também possa evoluir e crescer nele. Senão fica muito fácil, né? Fica muito fácil. E aí quando as coisas vêm fácil, vão fácil, a gente não valoriza. Então a gente também tem que ter essa questão do amor de Deus, né? E aí aqui, naquela passagem que eu comentei um pouco antes, lá em João 21, né, do 15 ao 17, quando Jesus lá, né, depois de terem jantado, Ele chamou Pedro e falou assim: Pedro, né, você me ama? Tu me amas? E este amor, essa palavra amor que Jesus usou foi amor ágape. Então o que é o amor ágape? Aquele amor eterno, de acolhida, né? De receber com alegria, de estar junto, de querer ficar sempre junto. E aí Pedro responde o quê? Tu sabes que eu te amo. Mas qual que eu te amo? O filéu. E aí, o que Pedro está dizendo? Jesus, tu sabe que eu gosto de você. E o que Jesus perguntou? Você me ama? Você realmente vai me acolher? Vai estar junto comigo? E Pedro diz, não, eu gosto de você. E aí Jesus pergunta de novo no outro versículo, Pedro, tu me amas? Né? De novo com a palavra ágape, agapau. E Pedro de novo responde, né? Te amo com a palavra filéu. Ou seja, Jesus pergunta, tu me amas? Né? Você quer, né? Você vai me acolher? E Pedro diz, eu gosto de você. E aí na terceira vez Jesus fala, Pedro, tu me amas? Mas aí ele usa o termo filéu. E ele fala, Pedro, tu gosta de mim? E aí que Pedro, tu sabes, Senhor, todas as coisas. Mas ele ainda continua usando a palavra filéu. Né? Ele diz, sim, eu gosto de você. E aí a palavra diz que Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou a terceira vez. Mas Jesus perguntou a terceira vez de forma diferente. Ele não perguntou de novo usando o termo ágape. Ele usou o termo filéu, que era aquilo que Pedro na hora podia entregar para ele. Né? Pedro só podia dizer para ele, Jesus, eu gosto de você. Eu sei que eu ainda tenho muito mais que crescer em amor. Eu sei que eu tenho ainda muito mais que melhorar em amor. Mas hoje eu só consigo dizer que eu gosto de você. Eu não consigo enxergar esse amor que tu queres que eu tenha. Eu não enxergo em mim esse amor. E aí Jesus, né, fala para então, cuida, apacenta as minhas ovelhas. Então aqui também essa questão de Jesus dizer para Pedro, Pedro, tu me amas, tu me acolhe, tu me recebe eternamente. E Pedro só diz, eu gosto. Né? A mesma coisa de a gente chegar para uma pessoa, né? Às vezes nós estamos lá apaixonados, né? Aquela paixonite de adolescente, de jovem adulto, e chegar, eu te amo, mas será que realmente é amor? Ou é só uma lorota ali para você conquistar a pessoa? Ou é só um gostar momentâneo para conseguir alguma coisa? Porque o amor é muito mais profundo. Né? O amor, ele transcende muito mais do que simplesmente dizer eu gosto de você, tô apaixonado por você. Né? A paixão, ela, né, pega fogo e já some. O amor, ele permanece. E é esse amor que Deus quer da gente, esse amor que fica, né? Esse amor eterno, duradouro, né? Que não apaga. Né? Ela pode algumas horas estar lá, um fogaréu, outras horas estar menorzinho, mas ela chama nunca apaga. Né? E a gente sempre está ali, né? Se sentindo acolhido, né? Se sentindo abraçado, se sentindo realmente amado. E é isso que Deus quer de nós. Né? É isso que Deus quer. Ele não quer nada diferente disso. E a gente precisa crescer em amor. Então, sair do lado filéu, do amor filéu, do gostar, para ir para o amor agapau, em que eu possa realmente demonstrar isso. Imagine, se a gente consegue demonstrar o amor de Deus que está em nós para os próximos, né, para as outras pessoas que estão ao nosso redor, como que eles não vão gostar de Deus? É impossível não gostar de Deus, vendo aquele amor que eles estão recebendo, sendo que aquele amor é o amor de Deus. É impossível. Então cabe a nós, cabe realmente a nós,
né, mostrar esse amor para o próximo. É a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Agora, será que a gente consegue não amar? Eu acho que a gente consegue deixar de amar, né? Eu acho que a gente consegue ter lá, começar com amor ágape, ou começar com filial e ir por ágape e depois meio que a coisa desandar. A própria palavra diz lá em Apocalipse, né, que a gente devia buscar o primeiro amor, veja onde caiu, né? Lembre-se de onde caiu, né, e volte ao primeiro amor. Porque essa questão de você estar em comunhão toda hora com Deus, de você estar buscando, né, falando, e isso vai crescendo em você, vai crescendo o amor em Cristo. Agora olha o que Tiago fala, vamos lá? Tiago 2, do 1 ao 9. Fechou? Eita. Tiago do 2, 1 ao 9. Fechou? Então lê para nós, amor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Amém. Então aqui no último versículo, o que é esse ser arguidos pela lei? É ser sentenciados pela lei como transgressor. Então veja aqui o que Tiago comenta, a questão da acepção de pessoas. Nós temos que amar uns aos outros. Jesus disse isso, né? Ame a teu próximo como a ti mesmo. Amando teu próximo como a ti mesmo faz bem, tá legal. Agora, se fizer acepção de pessoas, o que é fazer acepção de pessoas? Tratar as pessoas de forma diferente. Você estar no mesmo ambiente com as pessoas, né? Em teoria, aqui no exemplo de Tiago, em condições sociais distintas, né? Um rico e um pobre, e aí você foi lá e deu toda a honra para o rico e menosprezou o pobre, então você fez acepção de pessoas por estar no mesmo ambiente, e aí o que Tiago fala? Você foi sentenciado pela lei, você como transgressor. Então se a gente faz acepção de pessoas, nós estamos transgredindo a lei, porque a palavra de Deus diz que nós devemos tratar o próximo como a nós mesmos. Nós nos tratamos com distinção, nós nos tratamos com diferença, então nós não devemos tratar o próximo com diferença. E aí a gente começa a mostrar o amor de Deus. Em Tiago, também ainda em Tiago, né, 2, 15 e 16, diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem poder lhe dar nada, de que adianta isso? Então, o que o Tiago está dizendo aqui também? De que não adianta simplesmente falar, cara, vai em paz, vai comer, vai se alimentar, dá teus pulos aí, se vira. Eu não quero saber de te ajudar. Ó, Deus te abençoe, vai em paz. Se a gente só fizer isso, que amor nós estamos demonstrando? O que nós estamos fazendo para ajudar o próximo? A pessoa chega. Olha o que o Tiago fala. Se uma irmã ou irmão estiver necessitado. Então se a gente sabe que alguém está necessitado, e aqui coloca como exemplo o quê? Roupas e alimento de cada dia.
Ou seja, não é para fazer a cesta do mês. É o alimento do dia. A pessoa não tem que comer naquela hora, naquele momento, naquele instante. Não tem uma roupa para se aquecer. E você tendo condições de fazer isso, simplesmente vai lá e fala, meu irmão, vai em paz, que Deus te abençoe. E você não faz nada? Que amor é esse? Como você pode dizer que você tem Deus no seu coração? Que você ama a Deus? Se você acabou de demonstrar tudo menos o amor de Deus. Menos aquela compaixão de Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu sei que existem muitas, né, teologias aí. Nós temos que cuidar para não dar pérolas aos porcos, não sei o que, parará. Mas olha o que está falando. Ser um irmão ou uma irmã. Isso aqui é a igreja. Isso aqui é a pessoa que está em comunhão com a gente. Que está na mesma fé que a gente. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado, a gente tem a obrigação de ajudar o cara. Por amor a Deus. Porque a gente quer que aquela pessoa também se sinta amada por Deus. E se ele está passando por necessidade, é nossa obrigação ajudar. Então a gente precisa entender isso. Não é simplesmente só orar pela pessoa. Não é simplesmente só dizer vai em paz, que Deus te abençoe. É ajudar, se a gente tem condições de ajudar, de dar um alimento, dar uma vestimenta, nesse exemplo aqui, da passagem do versículo, dá. Ajuda a pessoa. Amém? Amém. E o que nós podemos também, às vezes, aí por uma questão de, às vezes, explosão mesmo, né? De um pouco de falta de alimentar o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é o amor, né? Que a palavra diz, e o fruto do Espírito é amor. Daí ele vem benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Então, e o que é isso, né? A mansidão, bondade, domínio próprio, é tudo uma variação do amor de Deus. Então, qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o amor. Qual amor? Amor ágape. Amor aquele que te acolhe, aquele fraterno. Este é o fruto do Espírito Santo. E pelo fato de nós termos o amor, que é o fruto do Espírito, nós temos domínio próprio, nós temos bondade, mansidão, longanimidade e assim por diante. Então, tudo isso vai se derivando do fruto amor. Porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo tolera, tudo suporta, né? E assim vai. Então, Tiago fala, né? Aqui em Tiago 3, 8, 10, que nós temos a questão da língua. Que muitas vezes nós bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos o irmão. Então, como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós amaldiçoamos o nosso irmão? E como que esse nosso irmão vai enxergar o amor de Deus em nós e o amor de Deus na vida dele se nós amaldiçoamos a vida do irmão? Então não convém que a gente faça isso. Nós não podemos amaldiçoar o próximo, independente de que próximo é. Nós temos que sempre estar abençoando, pedindo para que Deus realmente abençoe. Assim como Jesus falou, né? Vocês ouviram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, né? Amai os que te odeiam. Então, o que isso quer dizer? É esse amor de Deus, né? Para aqueles que não merecem o amor. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós também somos pecadores, né? E mesmo assim Deus nos ama. E o que Ele espera de nós? Que nós também possamos amar o próximo que não merece o nosso amor. Mas a gente tem que dar o amor para ele. Porque Deus nos deu o amor dele para nós. Então, da mesma forma que se nós não dermos o amor para quem nos odeia, ou seja, nós não abençoarmos ele, não amarmos em Cristo essa pessoa, a gente está fazendo juízo. E se nós estamos fazendo juízo, nós também seremos julgados lá em cima. Quando nós formos, né, pro dia do julgamento, Jesus vai falar, olha, eu te dei a opção de você amar aquela pessoa que te odiava e você optou por fazer juízo dela. Então agora está aqui também o seu juízo. A mesma medida que medir será medido. Amém? Então Deus fala, né, ame aquele que te odeia. Amém? Amém. E aí nós temos uma situação lá em Efésios, o último versículo que eu quero ler com a gente hoje, amor. Lá em Efésios, Efésios 4. É de Deus, né? Efésios 4.
Amém? 4 qual, né? 31 e 32. Amém. É para nós, amor? Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém, glória a Deus. Então, olha o que nós temos que ter, né? Aqui na minha versão diz: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Ou seja, tudo isso nós temos que abandonar. Então, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Ou seja, tem que tirar do meio, tem que tirar da gente. Antes, sede uns para com os outros benignos, né? Bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Ou seja, a gente só consegue ter o amor agapau, o amor ágape, né? Resplandecendo em nós, vivendo em nosso coração mesmo, né? Por meio do Espírito Santo, quando a gente tem a condição, quando a gente tem, eu vou até dizer o dom de perdoar o próximo. Porque se nós não temos o dom de perdoar o próximo, nós não conseguimos amá-lo. Porque a gente vai ficar com raiva, nós vamos ficar com ira, nós vamos ficar com amargura, nós vamos ficar com toda e qualquer situação e a gente não vai conseguir amá-lo. E como Jesus perde, né? E aqui ele ainda fala, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, todos os nossos pecados Deus já perdoou, né? Ele já levou consigo naquela cruz. E aí nós temos que entender isso, cara. Eu te perdoei. Que te custa perdoar o teu próximo? Eu que sou Deus, que poderia exigir a tua perfeição, perdoei as tuas imperfeições, perdoei aquilo de ruim que você faz. Por que você não pode perdoar teu próximo? Por que você fica aí com raiva, com ira, né? Fica gritando aí, esbravejando, coisa e tal? Tenha amor pelo próximo. Seja bondoso, benigno, misericordioso, né? Ame o seu próximo. Ame aquele que acabou te fazendo mal por algum motivo, quer consciente ou inconsciente. Porque às vezes a gente faz também inconscientemente, né? E às vezes a pessoa é consciente mesmo, ela é enviada do Satanás. Sabemos que lutamos não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então o Satanás também tem pessoas a qual ele usa, e às vezes elas são enviadas para nos atormentar, mas nós não podemos, como diz o termo crentez, né? Nós não podemos despregar da cruz. Nós temos que amar aquela pessoa e dobrar o joelho e orar por ela para que ela seja liberta de todo o mal, que ela encontre a luz. Mas a gente tem que saber perdoar. A gente não pode ficar irado com aquela pessoa. Porque se a gente ficar irado com alguém, a gente não consegue ter o amor. Porque daí o nosso pensamento fica para a raiva. O nosso pensamento fica para a ira. O nosso pensamento fica para amaldiçoar. E não fica para abençoar, não fica para amar, para ter cuidado. Então o que a gente precisa para finalizar é justamente isso. Deixar que as coisas passem. Se blasfemou contra você, entra por um vidro, sai pelo outro, né? Dobra o joelho, entrega no altar do Senhor, toca a vida. Não engole isso, não fica, né, remoendo isso internamente, não fica falando ou pensando, fulano falou isso de mim, ciclano falou aquilo de mim, Beltrano fez aquilo comigo, não gostei, não sei o quê. Então, a gente precisa se libertar de tudo isso, para que a gente possa realmente amar, para que a gente possa mostrar o amor de Deus para o próximo. Como que nós vamos chegar para alguém que nos maltratou e dizer que Deus é bom, que Jesus lhe ama, que foi o nosso tema de hoje, né? Como é que eu vou chegar para alguém e dizer Jesus te ama, se eu não consigo demonstrar amor por ela? É como se fosse assim, algo automático. A pessoa vai ver que é automático. A pessoa vai assim, ama nada, você está falando a boca para fora. Você está usando um jargão crentez aí, Jesus te ama. E aí? Então, não é tão simples assim falar para uma pessoa Jesus te ama. Né? Como a gente escuta em algumas situações, né? Até em alguns ministérios, vocês têm que chegar para o teu irmão e falar Jesus te ama. Existe contexto e situações para falar Jesus te ama.
Não adianta só chegar assim, chegar no elevador, oh meu querido, Jesus te ama. O cara vai olhar para você e falar, tá bem. Por isso que eu falei você. Né? As pessoas, elas conseguem realmente demonstrar o amor de Deus na vida delas para as outras pessoas. Então, eu sei que Jesus me ama. Ele morreu por mim na cruz. Está aqui na palavra de Deus. Ele levou todas as minhas transgressões. Então, eu sei que Ele me ama. Mas o meu próximo me ama? A pessoa, com as pessoas que nós vivemos, né, elas me amam como deveriam amar? Aquilo que a palavra diz que nós devemos amar? Eu consigo amar as pessoas como como a palavra diz que nós devemos amar? Então é essa reflexão que a gente tem que fazer. Será que eu estou conseguindo efetivamente transmitir o amor de Deus? Aquele amor que Ele tem por mim, eu estou conseguindo transparecer para o próximo? Eu estou conseguindo demonstrar ao próximo o quanto ele é amado por Deus? Por meio das minhas ações? Porque eu também sou amado por Deus? Então esse é o ponto, eu acho. Que a gente consiga efetivamente colocar isso em nossos corações. De amar o próximo, independente do que ele tenha feito, ou deixado de fazer, em cima das expectativas que nós temos enquanto pessoas. Porque Deus também não tem expectativas. Não que Ele não tenha, Ele sabe onde nós podemos chegar. Ele já traçou todo o caminho que nós devemos andar. Mas Ele nos amou sem expectativa. Ele queria apenas o quê? Que o homem tivesse comunhão com Ele. E aí a serpente foi lá e enganou a Eva, que Adão não usou de sua autoridade enquanto homem, foi levado por Eva, comer a fruta do conhecimento do bem e do mal. E aqui Deus, acabou, a gente conhece lá de Gênesis, acabou expulsando-os do paraíso, mas Deus criou Adão e Eva justamente para ter comunhão. Ele nos criou a sua imagem, feito a sua semelhança. Para quê? Para que nós tivéssemos comunhão com Ele. É isso. Eu creio que se for falar de expectativa, é essa expectativa que Deus quer da gente. Que a gente tenha comunhão com Ele. Que a gente possa chegar no nosso secreto e falar, Deus, estou aqui. Vamos bater um papinho, vamos conversar. Poxa, meu dia hoje foi assim, meu dia foi assado. Estou passando por essa luta, estou passando por essa dificuldade. Eu sei que o Senhor pode fazer N coisas para mudar a circunstância, mas se não for da tua vontade, amém, só me dê força para passar por elas. É isso que Deus quer de nós. Eu acho que essa é a expectativa que Deus tem da gente. E eu creio que nós, por sermos seus filhos, nós temos que demonstrar esse amor para as outras pessoas. A gente não pode ficar, como o Tiago falou, dizendo que ama a Deus e amaldiçoando o próximo. Ficar blasfemando, não de Deus, não é esse o fato, mas ficar falando mal do próximo, ficar fazendo juízo de valor do próximo. A gente precisa mostrar para Deus o amor que Ele nos demonstra. Se a gente conseguir fazer isso, eu creio que a gente vai conseguir responder a pergunta. Amém? Amém. Então eu vou perguntar, Jesus me ama e você me ama?